facilmente perceberemos, quando eu disse vamos prosseguir no dia seguinte, era já a pensar, já com os olhos da narrativa de João, das comunidades joânicas, neste capítulo 6. No versículo 22 diz, no dia seguinte, quer dizer, depois daquele fracasso todo, das multidões não terem entendido nada, o sinal que Jesus acabou de lhes dar, que revelou, que pôs a nu, também pôs a nu, que tipo de multidões eram elas. E portanto, e também põe a nu quem é Jesus, como é o ser, viver histórico de Jesus. E é esse ser, viver histórico de Jesus que o grupo dos 12 não aceita, recusa, e portanto vira-lhe as costas, vai-se embora. E só não se perdeu definitivamente de Jesus, porque Jesus, depois, já durante a noite, isto é, ao perceber que eles estão na densa noite, que a consciência deles, a mente deles, está na densa noite, na densa treva, que é a treva da ideologia, do projeto de poder político, do judaísmo, da Casa Real de David, esse projeto de poder imperialista judaico, essa ideologia é treva e cegos e põe-nos, portanto, completamente perdidos. Jesus percebe isso e então não os deixa, não os abandona, pelo contrário, eles viraram-lhe as costas, vão-se, fogem dele também. Mas Jesus vai ao seu encontro. E é agora, no dia seguinte. No dia seguinte começa a narrativa. A multidão que ficara do outro lado do lago reparou que ali não estivera mais do que uma embarcação e que Jesus não tinha entrado na barca com os discípulos. A multidão ainda não se tinha dado conta que os discípulos fugiram de Jesus, viraram-lhe as costas. Assim como ela não tinha entendido o sinal, nem sequer entende que o grupo dos 12 abandonou na sua intenção era abandonar definitivamente Jesus, decepcionadíssimos com ele. Como estão decepcionadíssimos com ele a generalidade das igrejas, as igrejas estão decepcionadíssimas com Jesus, com este ser, viver histórico que é Jesus e que Jesus torna visível, revela, põe a nu com as suas práticas maiêuticas, com os seus duelos teológicos, com a sua palavra maiêutica. Elas estão decepcionadas com este Jesus e por isso, em lugar dele, correram e continuam a correr e agora a manter com a ferro e fogo o Cristo, o mítico Cristo do poder, o mítico Cristo que justifica todo o poder hierárquico que as igrejas nas suas cúpulas sempre se orgulham de ter e que fazem questão até de dizer que estão nesses poderes, nesses lugares, como sucessores do grupo dos 12. Nem têm vergonha. Porque ao assumirem-se como sucessores do grupo dos 12, estão a assumir-se como traidores de Jesus, como o grupo dos 12, como negadores de Jesus. Os que não o conhecem, os que dizem que não conhecem Jesus, só conhecem um mítico Cristo, não conhecem Jesus e não o querem. E por isso o entregam para que ele desapareça e dele não fique sequer rastro nem memória, de forma que vinga em seu lugar o poder. E eles aí estão sucessores do poder. Eles querem é poder, não querem Jesus. O ser, viver histórico que é Jesus. Um ser, viver maiêutico. Plenamente maiêutico. Integralmente maiêutico. Que nunca se desvia nem por um segundo, nem um milímetro. Nunca se desvia da sua matriz original. E é por isso é que Deus Criador, seu e nosso Abá, se reconhece, se revê neste ser humano que é Jesus. És o meu filho muito amado. Em ti eu me reconheço. Sim. Ver-te é ver-me. Escutar-te é escutar-me. Conhecer-te é conhecer-me. A mim que ninguém vê, mas só veem e só conhecem
na medida em que te conhecerem. Não o mítico Cristo, mas este ser, viver histórico de Jesus entre o ano 28 e abril do ano 30. Não quero mais repetir esta afirmação. Então, nem a multidão tinha entendido que os discípulos, o grupo dos 12, também tinha fugido de Jesus. E então, como não entenderam, acharam que eles tinham ido, assim normalmente, com naturalidade, se calhar dormir a casa, se isto tivesse sido ao final do dia. Sem Jesus, é claro. E eles foram sem Jesus, e esse é que é o problema. É que foram sem Jesus. Jesus foge às multidões e eles não vão com Jesus. Para onde Jesus vai a fugir das multidões. Decepcionados, também fogem de Jesus. Deixam Jesus, abandonam Jesus. E então eles, no dia seguinte, as multidões, no dia seguinte eles estão de novo naquela localidade, onde Jesus havia realizado o sinal, que as multidões não entenderam nada. Não entenderam patadina. Estão completamente noutra, só querem milagres, só querem facilidades, só querem poderosos, padrinhos, máfias, que as protejam. Não querem viver de forma maiêutica. Não querem assumir-se na história. Não querem ser sujeito. Não querem autonomia. Isto da liberdade tem que se lhe diga. Isto da maioridade tem que se lhe diga. Isto da autonomia tem que se lhe diga. E então as multidões infantilizadas querem é padrinhos. Querem é poder. E então, no outro dia lá vão à procura de mais coisas, como elas tinham entendido que aquilo tinha sido um milagre. Não perceberam que foi um sinal. Lá estavam de novo para verem mais, para terem outra vez pão de graça, para terem outra vez um padrinho. Quando Jesus, na véspera, fugiu, sinal de que nunca se deixa reduzir a isso, nunca é isso. Por mais que o queiram fazer, ele não é. E se o fizerem, alguém o fizer, estão a traí-lo, estão a assassiná-lo, de certa maneira. E então, como não encontram ninguém, nem Jesus, nem, claro, o grupo dos 12 já se tinha pirado de barco, chegaram outras embarcações. Isto na narrativa teológica tudo é possível, porque é como num romance. A narrativa vai buscar as personagens que quer para o seu enredo, para a sua narrativa, claro. Chegaram mais outras barcas de Tiberíades e então elas, como não vêem nem Jesus nem os discípulos, a multidão sobe para essas embarcações e vai à procura de Jesus em Cafarnaum. E ao encontrá-lo do outro lado do lago, já se está a mudar o cenário. Portanto, é outra cena, noutro cenário. Ao encontrá-lo do outro lado do lago, perguntam-lhe: Rabi, cá está um nome, um título que Jesus recusa. Como recusa o de Cristo, como recusa o de Messias. Jesus é ser humano, simplesmente. E essa é a sua grandeza, porque é ser humano em pleno, na sua total integralidade, sem o mais pequenino desvio, sem nenhum acréscimo de fora. É o ser humano desenvolvido de dentro para fora na sua plenitude e na sua integralidade. Chamam-lhe Rabi, o mestre, o poderoso, o sabedor. E Jesus não é nem sabedor, nem poderoso. Jesus é o ser humano cheio de sabedoria. É a fragilidade humana desarmada. E então, mesmo assim, chamam-lhe Rabi. Quando chegaste cá? Uma pergunta atrevida. Quando chegaste cá? Parece que já estão a querer mandar em Jesus. Já estão a pôr e dispor de Jesus, como as multidões sempre põem e dispõem das imagens, como põem e dispõem do Cristo, como põem e dispõem das hóstias, dos cálices, dos altares, dos templos, dos santuários, põem e dispõem, claro, é fabricação delas, então podem pôr e dispor, mas do ser humano pleno integral, não. Já prosseguiremos.